O cronograma, agora, finalmente, depois dessa pandemia aí, conseguimos arrumar aí os cronogramas. Eu vou mostrar para vocês aqui o cronograma. Nós acabamos aqui de fazer a prova, correção da prova, isso é dessa disciplina de tecnologia. Aí, aula passada, eu falei sobre concreto armado, usando como base o material de vocês, que foi a apresentação do trabalho de vocês, complementei com as coisas que eu acho importante, tanto para a prova quanto para a profissão de vocês aí. Vou fazer a mesma coisa hoje sobre locação de obra. E aí, depois disso, nós vamos ver esses outros tipos de vedação que a gente não viu ainda, drywall, pedras naturais, concreto celular. Depois vamos ver revestimentos, que é reboco, emboço, chapisco, pintura e etc. E depois nós vamos ver coberturas, inclusive o dimensionamento de coberturas, como que a gente calcula as coberturas de madeira, certo? Que é o que a gente, como técnico, pode fazer. Depois vai ter a V3, vai ter apresentação de novo de grupo 1 e grupo 2, e prova final, a data ficou para o dia 24/9, quem quiser anotar. Prova final, então, de tecnologia da construção civil, dia 24/9. E a revisão eu faço um dia antes, no dia 23, na quarta-feira. E aí, já anotem, por favor, a matéria da prova. A matéria da prova passada nós vimos estruturas e fundações, né? Então, aí, dessa prova vai ser vedações. A gente viu todos os tipos de vedações, desde aqui, aula 15, a V1, steel frame, wood frame, bloco de concreto, painéis de concreto, tá faltando alvenaria aqui, né, galera? Não sei onde eu coloquei, depois eu vou olhar. Então, vedações, aí eu vou fazer a última na aula que vem, depois revestimento e cobertura. Então, a prova final vai ser esses 3 conteúdos, e eu vou colocar uma questão geral de estruturas e de fundações também na prova final. Não vou colocar a parte inteira da prova, né, mas vou colocar uma questão de fundações, uma de estruturas, para a gente poder rever aí, e a parte de vedações, revestimento e cobertura. Beleza? Letícia, a matéria que vai cair é vedação, fundação e estrutura? Vedações, revestimentos e coberturas, que é o que a gente viu de vedações, aí revestimento e cobertura que a gente ainda vai ver. Só que eu vou colocar uma questão da prova de fundações e uma de estruturas também, de forma a relembrar aí, porque eu tenho que colocar o conteúdo do semestre inteiro. Mas vou colocar mais voltado para esses conteúdos finais, mas vou colocar uma questão ou outra de estruturas e fundações também. Beleza? Prova dia 24/9. E aí, depois dessa prova do dia 24/9, tem uma prova substitutiva e depois tem uma prova de recuperação na semana seguinte, logo na semana seguinte. E a parte de hidráulica, na segunda-feira a gente viu bombas hidráulicas, né, que eu ensinei para vocês, como que a gente escolhe uma bomba aí. Não ensinei a calcular, mas porque isso é parte de engenharia, mas a escolha da bomba, como eu mostrei para vocês, a gente consegue fazer pelo projeto hidráulico. E aí a gente vai fazer, a partir da aula que vem, esgoto. Então, nós vamos ter aí só 4 aulas, que vai ser a parte do dimensionamento de esgotos. Eu vou colocar em algum desses momentos avaliações. Como a gente tem pouco tempo, não quero colocar uma avaliação como a gente teve, então eu vou dar ela durante aula, beleza? Então, a avaliação de projetos não vai ser um trabalho, eu vou dar ela durante as aulas, seja em forma de exercício, não sei, estou pensando ainda. Mas vai ser durante as aulas, não vou passar para casa, vamos dizer assim.
Se eu passar, vai ser de uma semana para outra, coisa pouca, que eu vou distribuir esses 10 pontos que faltam, 15, em várias atividades. Porque a gente tem pouco tempo e eu acho que não dá para a gente fazer um projeto igual a gente fez de água fria. Apesar de esgoto ser muito mais simples, vocês vão ver. E a prova final ficou para o dia 21/9. Beleza? Então, as provas finais, na verdade, todas de vocês vão ser na semana do dia 21 ao dia 25 de setembro. Beleza? Beleza. Beleza. Então, trabalho dos meninos de canteiro de obras, como eu disse, vou complementar de forma a complementar a mesma matéria para vocês terem mais informações e para complementar para a prova também, porque esses dois trabalhos vão para a prova também. A primeira parte aqui na introdução, ele deu a introdução, o que é o canteiro de obras. Essa parte aqui é uma área fixa ou temporária. Por que fixa ou temporária? Porque tem alguns canteiros de obras que eles são temporários. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos colocar igual os projetos que eu trabalho com projeto industrial. Tem até um aberto aqui. Olha, para vocês verem como que são os projetos. Esse aqui é de elétrica. Isso aqui é uma eletrocalha. Então, aqui tem estruturas e a gente passa aqui eletrocalha. Isso aqui é uma indústria já existente. E essas coisas em cinza são coisas que já existem lá. E o que a gente está fazendo? A gente está vindo e passando eletrodutos, eletrocalhas novos aqui, instalações novas. Então, o que acontece? Quando a gente já tem um lugar que já existe, quando eu for vir aqui fazer essa instalação, eu vou fazer um canteiro de obras aqui, temporário. Porque ele vai ser aqui, depois vamos pôr, esses desenhos continuam, isso aqui é interligado, igual aqui, ó, que é para, e aqui o número do desenho. Então, tipo, isso aqui vai vir para outro desenho, nós fazemos muitos desenhos. Então, eu vou fazer um canteirinho de obras aqui, de 1 ou 2 dias, depois eu vou pegar e mover ele para cá, então, tipo, ele vai em todos os lugares dessa edificação, no caso dessa indústria aqui que a gente está fazendo o projeto. Então, é aí que fica um canteiro de obras temporário, é quando é pouco tempo. Agora, quando a gente vai fazer um prédio, a gente demora aí o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos para construir um prédio. Então, o canteiro de obras que eu fizer ali, ele vai ficar ali por muito tempo. Muito tempo mesmo. Aí a gente chama ele de fixo. E temporário é quando é esse que vai durar 1, 2 dias, ou vamos supor, 1 mês. 1 mês é pouco para uma construção. Mas porque ele vai se movendo, porque aquele lugar já existe. Certo? Deu para entender? Deu, sim. Beleza. Depois ele fala que existiu planejamento não só no início da obra, mas durante todo o processo de produção, pois só dessa maneira conseguiremos alcançar nossos objetivos, que é construir edificações com segurança e qualidade. Início da obra, mas também durante toda a produção. Por quê? Nós vamos supor que nós vamos construir um canteiro de obras agora para levantar um prédio. Eu vou colocar ali a parte administrativa, que igual ele mostrou mais para frente, containers, né, que ficam as partes administrativas, os engenheiros e tal. Vou fazer um refeitório, os banheiros, beleza, essa parte, e o almoxarifado também fica nessa parte administrativa. O resto do canteiro de obras é a locação da edificação em si, de onde a gente vai construir, e em volta nós vamos criando o quê? Baias de armazenamento de material. Então, por que é durante todo o processo? Porque o processo, ele vai mudando. Então, quando a gente vai fazer uma fundação, por exemplo, vamos supor que seja com estaca pré-moldada, tipo, essa estaca já vem moldada. Eu vou armazenar essas estacas.
Depois que eu consumir elas, eu vou ter que colocar, armazenar alguma outra coisa, tipo tijolo. Depois vai ser tinta. E cada um, igual a gente viu na NR18, que eu mostrei para vocês, cada um dos produtos que a gente tem, eles têm formas de armazenamento diferentes. Inclusive, tem alguns tipos de materiais que não podem ficar expostos, por exemplo, à chuva, a sol. Então, tem todo um trabalho para armazenar. Então, o canteiro de obras, ele é uma logística que vai ficar em intensa mudança durante o processo da obra. Então, nós não podemos fixar na cabeça que o que a gente planejar ali para o canteiro de obras, por que eu falo planejar? Porque, como eu disse para vocês, não é só jogar as coisas lá, envolve toda uma cadeia de processo. Por exemplo, alguém já teve a oportunidade de ir ou de trabalhar em alguma empresa de entrega, de transporte ou de atacado? Eu não, nunca trabalhei, não. Empresa de atacado, ela tem toda uma linha de produção. Por quê? Para não ficar uma coisa cruzando com a outra. Então, por exemplo, onde o caminhão chega com o produto, com os produtos, é um lugar. Aí depois tem uma esteira, um lugar de separação. Depois do lugar de separação tem um lugar de encaixotamento, que é onde encaixota, por exemplo, o pedido do cliente. Depois disso vai para um lugar que tem tipo uma separação dos endereços de entrega. Então, tipo assim, é uma coisa que vai uma atrás da outra, de forma que o último processo não interfira no primeiro, e principalmente em trânsito de pessoas, trânsito de máquinas. Então, tudo isso apesar da gente achar que é simples, não é simples de você bolar, principalmente no canteiro de obras, que a gente tem um espaço limitado ali do terreno da construção. Então, tudo tem que ser pensado. Por exemplo, o caminhão de concreto vai chegar, a primeira coisa que ele faz é passar pela conferência do almoxerifado e do fiscal de obras. Então, ele teria que entrar ali onde que é um almoxerifado, porque ele já o cara já pega a nota fiscal, depois ele vai para a produção. Agora, pensa se o portão fosse do outro lado do almoxerifado. O caminhão ia ter que entrar, passar no meio da obra inteira, ir lá no almoxerifado para entregar, só para entregar a nota e a conferência do caminhão, e depois voltar para concretar. Pensa isso em muitos caminhões, então ia gerar um transtorno. Então, por isso que é muito importante, isso é muito mais do que ir lá e só colocar as coisinhas no lugar. Você tem que pensar em toda a cadeia de processo e produção da sua obra, certo? Certo? Certo. Certo. O orçamento ajuda a compreendermos as questões econômicas e a programação está relacionada com a distribuição das atividades. É necessário fazer planejamento do empreendimento em 3 níveis, a longo prazo, médio prazo e curto prazo. Então, a longo prazo seria, essa divisão é o que a gente faz no cronograma físico-financeiro, que eu vou mostrar lá para frente. Mas o planejamento a longo prazo seria o tipo, eu tenho que entregar daqui a 4 anos esse lugar pronto. Então, eu vou gastar 1 ano para fazer fundação, 1 ano para fazer a estrutura, 1 ano para fazer a vidração e 1 ano para fazer o revestimento, a cobertura e os acabamentos. Então, isso é um planejamento a longo prazo. Eu já planejei os 4 anos da minha obra. E é muito importante, na verdade, assim, eu nem preciso falar que é muito importante, porque não existe obra sem planejamento na construção civil. Senão ela não entrega, não tem jeito. Sempre tem um planejamento. Até com o planejamento é difícil de entregar, né? Então, médio prazo seria os processos em si. Então, por exemplo, concretagem, levantamento de viga, depois levantamento de pilar. Aí, então, seria, vamos supor, a gente esmiuçar, né, fundação em o que é fundação. Então, por exemplo, em condomínios de prédios, como que a gente faz? A gente divide geralmente ele em blocos. E o mesmo bloco que você mora pode parecer loucura, mas ele é usado até para o processo construtivo.
eles vão construindo de bloco em bloco, então constrói, tipo assim, fundação do bloco 1, fundação do bloco 2, fundação do bloco 3, fundação do bloco 4. Então, se você morar no bloco 1, o seu é o mais antigo, porque ele foi o primeiro a ser feito. Aí depois vem fazendo nessa sequência. Então, isso é um planejamento a médio prazo, é uma coisa mais curta, mas ainda demora muito tempo. Por exemplo, estacas demora 6 meses para fazer, tipo, todos os processos. Aí cada um dos processos demora de 1 a 2 meses, cada um dos processos da estaca. Então, isso é um planejamento a médio prazo. E a curto prazo seria as coisas pequenas do dia a dia. Então, tipo, é aquela medição do dia a dia que a gente fala, que inclusive falei para vocês que é até como os pedreiros são pagos, os armadores são pagos. O que ele produz num dia, ele recebe. Aquilo vai para a folha dele, vai fazendo essa medição diária. Então, o engenheiro também, para ele conseguir conquistar um planejamento do mês dele, é importante que ele atinja os objetivos dele no dia a dia. Então, se hoje estava programado para eu concretar 5 estacas e eu não consegui, amanhã eu tenho que tentar compensar essa estaca, senão lá no final do mês isso vai ter diferença. E como eu expliquei para vocês, atrasou, obra não recebe. Então, é muito importante também esse planejamento diário da obra. Certo? Certo. Certo. Depois vem aqui o slide da locação da obra, que isso aqui eu dei, como ele disse, né? Eu dei na aula, mas é o que? A gente marcar os eixos da nossa edificação por essas linhas. Então, a gente faz um gabarito e, por exemplo, na junção dessas duas linhas aqui, ó, é o centro de uma estaca. Aí a gente usa aquele... Ó, nem tô aparecendo aqui. A gente usa aquele piquete de gabarito. É um piquete que a gente pendura na linha. Aqui tem só desenhado. Mas é um negocinho de metal que ele faz essa função aqui, ó. Aqui, ó. Na junção das linhas, ele faz uma pontinha de ferro que ele marca exatamente onde vai ser o centro da estaca, por exemplo. Aí, no centro desse negocinho, aqui, a gente coloca um piquete, que é esse negocinho aqui. Aí, o prego aqui está mostrando exatamente onde vai ser o centro da estaca. Então, a gente faz o gabarito, coloca todas as linhas referenciando no canto. Então, por exemplo, do canto da parede até na primeira estaca tem 10 centímetros. Aí ele vem aqui, mede 10 centímetros, bate um prego aqui, vem aqui, mede 10 centímetros, bate um prego aqui e passa o fio. Aí ele faz o piquete, tá vendo? Aqui, bem aonde que vai furar. Depois de toda a obra marcada, ele vem e tira o gabarito. Então, vai estar todas as estacas, todas as fundações já marcadas. Eu queria uma foto mostrando que está marcado para vocês verem. Mas aí, ó, toda obra tem gabarito. Todo mundo já deve ter visto isso em volta das obras. Porque a gente tem que marcar, olha lá, o cruzamento da linha aqui, geralmente é onde põe o piquete. A gente tem que marcar toda a obra, para depois a gente retirar esse gabarito e aí sim começar o processo, porque com esse gabarito não dá para a gente movimentar, né? Então, a gente tira os gabaritos, depois faz todo o processo. E aí, eu pedi para colocar de terraplanagem, o Thales, acho que foi o Thales que falou, ele falou muito bem essa parte, que é essa colocação a gente poder planar o terreno, né? E aí, como ele explicou, aclive e declive, deixa eu ver aqui, se tem algum esquema para eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, é tranquilo, né? Acho que todo mundo tá ligado nisso aí.
O aclive, no caso, o terreno está subindo. Então, vamos supor que aqui é o ponto zero. Aqui é um aclive. E aqui, vamos supor que aqui é o ponto zero, aqui é um declive. Se a gente olhar aqui, ó, vamos supor que meu nível zero seja aqui. E foi muito importante ele falar, tudo depende do ponto que vai ter a referência. Então, se o nível da rua é aqui, a gente tem aclive, né? Então, a gente vai retirar a terra daqui. E se o ponto for daqui, e se o ponto, quer dizer, da rua for aqui, ó, igual tá aqui, Rua da Engenharia. Vamos supor que a rua é aqui, o ponto é aqui. Aqui a gente tem um declive, que a gente vai ter que colocar terra, e aqui a gente vai retirar a terra, certo? E uma coisa que ele não falou, que é muito legal na engenharia, as pessoas, para não precisar comprar a terra, elas fazem o quê? Elas pegam essa terra aqui e colocam aqui. Então, a grande maioria, é muito difícil uma pessoa ter que comprar a terra. A grande maioria dos terrenos que tem declive tem um aclivezinho também, e a pessoa meio que plana essa rua. Mas aí, isso tudo ela vê durante o estudo. Eu queria colocar um vídeo para vocês, que foi uma parte que vocês perguntaram, o que é um teodolito. Vocês vão aprender isso no próximo módulo, viu? Olha que legal. Na verdade, vocês já estão tendo a disciplina de topografia? Sim. Nessa Sim. disciplina aí. Vocês vão ver. Mas aqui é uma câmera, tá vendo? Ela fica num tripé. E aí ela tem várias coisas aqui, funções. Tá vendo? Ela roda, ele rodou ali. Esse cara tá com um vídeo bem ruim. Aí ela tem um negocinho aqui ó, o nível. Isso aqui é o nível do teodolito. Então, ele nivela o teodolito primeiro, para depois ele poder bater lá na... Aí, ó. Ele é uma câmerazinha. Eu queria que mostrasse... Eu queria que mostrasse para vocês o balizamento. Aqui, ó. Aqui tem um balizamento. Não tô achando não, galera. Mas, enfim, a mira é isso aqui, tá vendo? A baliza é isso aqui. Então, aqui tem todo um estudo para saber ler isso, mas a função é aquilo. O cara ele nivela o teodolito, e o teodolito dele vai ser o nível zero dele. Então, aquele ali é o nível zero. E aí o cara vai andando com essa baliza e mira bem na baliza e vê onde que pega. Então, é o mesmo efeito ali daquele que a gente faz com a mangueira de nível, né, que é o que o Thales explicou, de colocar uma mangueira de nível e a gente vê a diferença de nível entre as águas da mangueira, só que aquilo a gente não consegue alcançar grandes distâncias, né, no caso do teodolito, ele alcança grande distância. Deixa eu pesquisar a fim de curiosidade aqui. Distância que alcança o teodolito. Vamos ver. Não tem. Ó, mas aqui, 1,70, né? Enfim, ele atinge grandes distâncias. Uma mangueira de nível, no máximo, um terreninho desse aqui que a gente consegue. Depois a gente já precisa de teodolito, e sem contar que é muito mais prático. Que o cara vai gastar até para fazer um terreno desse aqui. Um dia, o teodolito faz em 2 minutos. Então, a galera tá preferindo muito aí o teodolito até em obras pequenas, certo? E dessa parte de organização do canteiro de obras, como muito bem explicado também, essa distribuição que foi o que eu falei para vocês, durante o canteiro de obras, a gente tem toda essa organização de material, então o cara tem que pensar estrategicamente, por exemplo,
onde que ele vai pôr esses materiais. Esses materiais, no início da obra, não são muito usados, por exemplo, tubulação. A gente usa mais só a do chão, né? Se passar alguma pelo chão, e depois é só lá na finalização que vai usar tubulação. Então, no início da obra, por exemplo, eu nem preciso gastar espaço com isso. Depois eu venho e faço um estoque disso. Então, a pessoa tem que pensar certinho aonde que ela vai querer colocar cada um dos materiais. E na NR18, ela tem as dimensões mínimas de cada um desses locais. É muito importante até para o conforto do trabalhador e segurança. E ela dá também se ele tem que ser tampado, qual o cuidado que a gente tem que ter com o armazenamento de cada tipo de material que tem dentro da obra. Eu mostrei a NR para vocês na aula. Então, é muito importante ler, porque a fiscalização também em cima disso é muito ferrada. Inclusive, por exemplo, tubulação que toma muito sol, que seca, ela depois é a primeira que estoura quando a gente coloca a edificação em funcionamento. Então, o pessoal é muito chato com isso. Sugiro vocês, se algum dia algum de vocês forem trabalhar em obra, ler a NR18 para você conseguir um emprego, porque os caras, tipo, eles amassam muito em cima dela. E aí tem os escritórios dos alojamentos, ele mostrou que o caso do container é o mais utilizado, é o container, não tem outro, é o mais barato, é bem tranquilo. A única coisa ruim, já trabalhei dentro de container, é que pega fogo. Pensa aquele calor do meio-dia, aquele terrão de uma obra, e você dentro de um container. Aí eu era estagiária, só o engenheiro da obra que tinha um container com ar-condicionado. Isso aqui é ilusão, tá? Isso aqui, ó, essa fotinha que ele colocou. É só o engenheiro que tem ar-condicionado, o resto não tem ar-condicionado, não. Apesar de você estar na parte administrativa, você não tem ar-condicionado. E aqui também ficam armazenados, que ele não falou, todos os documentos da obra. Então, todos aqueles documentos que a gente viu, começando por projetos. Todo o projeto de uma obra, ele tem que estar dentro da obra. Ele não pode estar no escritório da construtora, por exemplo. Todo aquele documento da qualidade que a gente viu, rastreamento do concreto, laudo igual eu falei para vocês, dos ensaios de resistência, a equipe tecnológica manda os laudos, né, que eu falei para vocês, que falam o FCK do concreto que a gente fez lá, os corpos de prova. Aí a empresa que fez manda o laudo. Isso é um documento. Não pode perder. Você só não olha e fala, não, tá ok, vou jogar fora. Não, tudo que passa numa obra, até nota fiscal de tudo que você compra numa obra, tem que ficar dentro da obra, porque a fiscalização, principalmente dos órgãos de financiamento, como a Caixa, quando eles vão fazer fiscalização, antes deles fiscalizarem a obra em si, eles fiscalizam toda a documentação. Então, inclusive, naquela matéria de introdução que eu falei para vocês, que tem várias documentações de obras que a gente tem que ter numa obra, e principalmente grande parte delas fica no setor da qualidade, a fiscalização for lá, tem que estar tudo em dia. Se tiver, tipo assim, um dia de atraso, tipo assim, um dia faltando laudo de concreto ou nota fiscal, é multa, e às vezes não recebimento. Então, só a fim de conhecimento aí, todos os documentos e projetos da obra ficam dentro da obra, e por isso também é muito importante a utilização dos containers, certo? Não só para o trabalhador ali, mas para o armazenamento de toda essa documentação da obra. E só para quem não esteja ciente, fiscalização de obra, ela é aleatória. A gente não sabe que dia que a fiscalização vai. Isso é um grande problema, né? Problema, assim, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E depois, gerenciamento de resíduos. É isso aqui mesmo, a gente separa os resíduos. A coisa que eu vou complementar é o seguinte: existe uma planilha de indicadores que a gente tem que fazer essa planilha para mandar para a prefeitura durante o funcionamento da obra.
Então, a gente tem que indicar quanto de resíduo a gente vai jogar fora para a galera que vem recolher esse resíduo da prefeitura, e tem vezes que até órgãos privados também, tem que indicar quanto de resíduo a sua obra está produzindo. Não é apenas separar porque a gente é bom com o meio ambiente, né? Não, é porque isso é exigido pelos órgãos, pelas prefeituras, por tudo. Então, tem que ter esse separamento aí, classe A, classe B, classe C e classe D, e quando vinha coleta, você tem que ter o peso exato que você mandou, e todo o final da sua obra, ele tem esse gerenciamento de resíduos, porque você paga uma taxa em relação à quantidade de resíduos que você está gerando. Então, é muito importante, assim, é igual eu estou falando para vocês, tem coisas que a gente acha que não faz diferença, mas faz diferença. Inclusive, tipo, gerenciamento de resíduos. É uma coisa que às vezes a gente nem pensa, né? Em preocupar, vamos dizer assim. Mas, além do meio ambiente em si, é muito importante também para você estar em dia com a prefeitura e com a taxa da prefeitura, que vai em cima da quantidade de resíduos que você gera. Beleza? E aí, aplicação da logística no meio de obra. Ele falou que é a planejamento e execução com a melhor eficiência, e no canteiro de obras tem uma grande necessidade de logística, porque tem vários setores com vários materiais, que foi o que eu expliquei para vocês. Esse esqueminha da engrenagem achei legal, porque é exatamente isso. Uma coisa que vocês percebam, é um círculo, que foi o que eu falei, é uma cadeia de um processo. Se uma parte desse processo não estiver correto, então, por exemplo, se a pessoa não aplicar corretamente, ou se o recurso não estiver no lugar que a pessoa precisa, ou se o lugar não estiver bem estruturado, ou se o produto não for feito da forma correta, dentro do gabarito, por exemplo, que é o nosso produto, ou se o processo não for organizado, isso aqui tudo para de funcionar. E a gente não consegue ter essa noção só conversando assim, mas isso é muito sério, para de funcionar mesmo, a obra para de funcionar. Se não tiver essa logística certa, ou ela para de funcionar, não é que para, né, mas ela demora assim, igual eu falei para vocês, tem estudos que falam que a logística no canteiro de obras acelera em 93% a obra, 93%. Então, é muita coisa, e isso existem profissionais especialistas nisso. Se alguém aí tiver interesse em especializar nessa área com cursos, ou fazendo uma engenharia civil e depois especializar nessa área, é uma área que dá grana pra caramba, porque as pessoas são... Isso é muito importante, assim, é um processo muito importante, essa logística do canteiro de obra. Gestão de obras, gestão do canteiro de obras. E aí, alinhado à logística do canteiro de obras, geralmente é o mesmo profissional, ou dependendo do porte da obra. A gestão vai ter a gestão e os profissionais da logística, mas é a mesma coisa. Só que a parte da gestão, ela envolve não só a logística, quanto também todo o cumprimento do cronograma da obra que a gente estava falando. Então, é a vinculação dessa logística à vinculação de um cronograma. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Então, ó, algumas responsabilidades do gestor de obras: compra de materiais, coordenar as etapas de produção, controlar o orçamento, estar atento ao cronograma, delegar responsabilidades, supervisionar o cumprimento de tarefa. Assim, dessa parte aqui, vou falar a minha experiência, como que é. Compra de material, geralmente quem faz é o almoxarife. O gestor da obra, que é um engenheiro civil, ele não faz compra, ele, na verdade, ele fala para o almoxarife o que ele precisa, e o almoxarife que faz a compra. Então, ele só assina no final, né? Vamos dizer assim, mas ele não participa desse processo. É porque
aqui que tá tanta coisa que às vezes a pessoa fala, porra, gerir uma obra é muito difícil, mas a gente delega as tarefas, né? Então, coordenar as etapas de produção. Isso sim é feito pelo engenheiro gestor da obra. Ele coordena o passo a passo das etapas de produção. Quem dá o aval, tipo, pode começar a fazer isso, ou para de fazer isso, ou pode começar a fazer isso, é o engenheiro, então é ele que coordena essas etapas de produção. Controlar o orçamento. Controlar o orçamento é um dever do engenheiro civil, mas quem faz tudo em campo para ele é o auxiliar de engenharia. Então, vocês já devem ter visto vagas aí de emprego ou alguma coisa parecida, auxiliar de engenharia. Auxiliar de engenharia é como se fosse o auxiliar do engenheiro. Então, essas coisas, por exemplo, controlar o orçamento, quem controla é ele. Mas quem faz, por exemplo, ir lá no campo fazer a medição, como ele faz, por exemplo, o almoxarife, tem o almoxarife também que ele delega a compra, então ele fala, eu tenho 10 mil reais para comprar isso, se vira. Então, ele delega essas funções, mas o controle final ali é dele. Cronograma da obra é ele, delegar responsabilidade é ele, e supervisionar o cumprimento de tarefas, essa parte aqui, que é a que eu queria falar mais, isso aqui é o mestre de obras. Então, quem supervisiona o cumprimento das tarefas é o mestre de obra que faz e responde ao engenheiro. Porque, né, o engenheiro não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ele delega e, logicamente, ele dá a assinatura no final, ele fica sabendo de tudo, mas eu quis mostrar para vocês que você não tem que ser o engenheiro civil, por exemplo, para trabalhar nessas etapas. Então, essa parte de compra e controle de material, no almoxarifado, você vai ter esse contato, controle de entrada e saída de material da obra, medição, que é parte de orçamento e de ver o passo a passo das tarefas. Como auxiliar de engenharia, você tem esse contato já, e supervisionar o cumprimento de tarefas como mestre de obras também, apesar do técnico não nos dar essa coisa de mestre de obras, né? Mestre de obras tem um curso específico de mestre de obras. Inclusive, na verdade, eu acho que o curso de mestre de obras, ele não nem faz tanta diferença, porque alguém já teve a oportunidade de acompanhar alguma obra? Eu não. Eu também não, passo a passo assim, não. O mestre de obras, geralmente, é um cara bem mais velho, e é um cara que foi pedreiro, tipo assim, uns 40 anos da vida dele. Então, assim, a gente poderia ser mestre de obra como técnico? Sim, mas tem que ter muita experiência, por causa justamente disso aqui. O supervisor da obra mesmo ali, o supervisor, vamos dizer, da massa ali, do bruto, é o mestre de obras. Então, toda obra que você for, o mestre de obras é um cara, tipo assim, de uns 50 anos de idade, que foi pedreiro 40 anos da vida dele, começou desde os 10 anos de idade. Beleza? E quando uma gestão falha, pode gerar danos irreversíveis. Então, essa parte do dano, que foi o que ele falou aí, prazo e tal, que foi o que eu falei para vocês. A coisa que a gente mais tem que ter na cabeça é que uma obra recebe conforme a progressão dela. Se chegou num determinado prazo e você não cumpriu, você não recebe. E isso, tipo, acaba com... Inclusive, chega até falir construtora, dependendo do tanto de prejuízo aí. Beleza? Beleza. E aqui na parte das curiosidades, ele mostrou que o drone, impressão 3D, inteligência artificial, as normas, né, que são as normas de planejamento de canteiro. Gente, muito importante essas normas aqui para quem quer trabalhar em campo, porque tem pessoas como eu que gostam muito de um escritório, né? Eu amo um escritório de projetos. Inclusive, esses dias eu tive que ir para campo, eu falo, nossa, saudade do meu escritório, porque o escritório é bom demais.
Mas tem gente que gosta de ir para o campo mesmo, ver as coisas ali, sem ser o projeto, né, as coisas acontecendo. E quem tem esse interesse, essas normas aqui são imprescindíveis. Uma vez que, por exemplo, tem grandes indústrias aí que, igual tem uma indústria que eu fui lá trabalhar em campo, que se você não seguir exatamente a NR18 e não seguir todo o procedimento da empresa, enquanto você está andando lá, você pode ser demitido da empresa que você está, apesar de você não trabalhar dentro da indústria. Quando você entra lá, você assina um termo escrito assim, se eu descumprir qualquer regra da NR18 ou qualquer regra do procedimento da indústria, eu posso ser demitido do meu emprego, que nem é na indústria, de tanto que é rígido lá dentro. Então, tipo, é muito importante, principalmente em grandes obras, inclusive para vocês que vão entrar no mercado de trabalho, é um diferencial já ter conhecimento disso, beleza? E aí, como as curiosidades, eu cheguei, acho que eu mostrei para vocês, né, eu acho que eu mandei um vídeo para vocês, a parte que eu mais queria que ele mostrasse é aqui. Gente, vocês mandam uns trem muito. Que é essa parte aqui da realidade aumentada. Eu não sei se vocês conseguiram entender quando eu mandei, mas tá vendo? Isso aqui é a realidade aumentada no canteiro. E isso aqui está sendo muito utilizado para a construção do canteiro de obra. Então, o cara, tipo, vem aqui, ele consegue ter uma ideia exata de como que ele vai fazer toda essa parte da logística. Então, essa é a parte que eu queria mais frisar para vocês, é realidade aumentada, aqui você chamou de impressão 3D? Não, impressão 3D é isso aqui, né? Uso de drones, inteligência artificial, mas é a realidade aumentada. Porque quando a gente vai... Deixa eu pegar uma foto. Acho que eu tenho uma foto bem legal aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. É de um projeto que eu estou fazendo. Acho que é essa aqui. Ó. Isso aqui é um pátio que eu estou fazendo um projeto de iluminação dele, que ele não tem. Então, essa realidade aumentada, ela tá sendo feita através de drone. Vamos supor que isso aqui seja um grande canteiro de obras, para a gente já colocar aqui todo o canteiro de obras. Então, ele projeta vamos supor, ele projeta aqui, vai ser esse galpão aqui, ó, que eu vou construir. Aí aqui eu vou colocar uma pilha disso, uma pilha disso, uma pilha disso, uma pilha disso, uma pilha disso. E aí você consegue visualizar isso e já criar rotas, por exemplo. Eu quis mostrar essa foto justamente por isso, ela parece um canteiro de obra. As rotas de caminhão, de máquinas, tá vendo uma máquina aqui? Então, isso está sendo muito, assim, o que está mais sendo usado para fazer os canteiros de obras, para você ter essa lógica antes, porque igual eu falei para vocês, não é tão fácil como parece fazer um canteiro de obra. Então, essa realidade aumentada está sendo muito utilizada e ela está aperfeiçoando mais ainda essa questão da logística. Então, as obras estão acelerando mais. Se Deus quiser, aí, em uns 20 anos, a gente chega na obra perfeita. Como eu disse para vocês, é muito difícil entregar uma obra no prazo dela, mas está tudo caminhando aí para isso, e tudo se deve ao fato dessa NR18, certo? E a realidade aumentada está vindo aí para fechar de vez isso, porque, tipo, no terreno, o cara já consegue visualizar tanto... Então, por exemplo, ó, uma coisa mais ou menos que a gente pode pensar, eu tenho as portas estão todas aqui, né? Portas e janelas de vidro. Vamos supor que do outro lado não tenha. Então, o cara já
meio que pensa que quando ele for trazer a vidraçaria, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar de cá. Por quê? Porque vai ser usado de cá. Porque depois que estiver pronto, ele vai ter que transportar esse vidro, que é quebradiço, para trás do prédio. Entendeu? Então, ele já, até isso, até essas coisas pequenas, a gente tem que pensar, o balcão aqui vai ter pedra de mármore. Aí vamos supor que a cozinha é esse balcão aqui de fora e a cozinha é aqui, assim, e deve ter mais pedra lá. Opa, então quando eu for comprar as pedras de mármore, eu vou organizar algum lugar por aqui, porque já é aqui. Aí não, o cara não planeja, coloca lá do outro lado do terreno, lá no fim do mundo. Aí depois, quando vai ter que transportar, além do transporte, aí ele gasta com outro transporte, né? Porque o transporte da galera que entrega, então eu comprei vidro, a galera vai vir me entregar. Eles já vão te entregar e colocar dentro do seu local de armazenagem. E dali você pode já sair para a obra, como nesse caso aqui. Se eu colocar os balcões de pedra aqui, eu já vou vir com a mão de obra mesmo e trazer para cá. Agora não, o cara colocou lá no finalzinho lá, ó. Aí agora ele vai ter que fazer o quê? Pagar um outro transporte e demandar mais um tempo para ele conseguir trazer todos os vidros e as coisas com cuidado para cá. Então, olha só para você ver, um item de acabamento do final tem que ser pensado na logística também. Então, essa realidade é muito boa, justamente para você conseguir ver o que eu vou usar em cada parte, em cada lado, para eu fazer esse dimensionamento bem legal. Certo? Certo. Sobre o cronograma físico-financeiro, eu falei lá na outra aula, eu mostrei para vocês um cronograma, né? Eu acho que essa parte eu já cheguei a explicar aquele dia, porque faltou mostrar, e eu achei importante mostrar aqui para vocês. Isso tem uma pessoa que cuida só disso também, então isso aqui é um item legal de trabalhar no escritório também. Por que eu fico falando para vocês o que é legal de trabalhar se você tiver interesse? Porque, cara, se você tem interesse, se acha legal, tipo, tem gente que tem um pezinho aí na contabilidade, né, vamos dizer. Se você acha legal, você está fazendo curso técnico agora, já pensa em investir, não em dinheiro, mas igual, a maioria de tudo que eu fiz na minha vida foi grátis, eu quase nunca paguei, eu tô para pagar uma pós agora, para começar uma pós, porque é agora que eu vou ter dinheiro aí para pagar alguma coisa. Fiz ensino médio público, técnico público, faculdade pública, então, tipo assim, nunca paguei nada. E aí, quando eu ia procurar cursos, como eu não tinha grana para comprar, eu sempre procurei aprender grátis. Só para vocês terem noção, eu aprendi a tocar violão na internet. Eu nunca paguei professor, eu toco violão de aprender na internet. A internet, hoje em dia, para vocês, ela é, tipo, cheia de conteúdo. Então, eu fico falando para vocês, se você tiver interesse, tal, já é uma coisa para você trabalhar, e fico mostrando os postos de trabalho para você já começar a se imaginar e poder começar a investir. Então, por exemplo, cronograma físico-financeiro, ele é feito no MS Project, igual eu falei para vocês. É um software que chama MS Project. Ele é da Microsoft. Ele é para essa organização tá vendo? De cronogramas. Esse é o MS Project, que é esse mesmo da tabela aqui. Então, se você tem interesse em ficar nessa parte de cronograma e orçamento de obras, você já tentar aprender um MS Project já é um diferencial, assim, bem legal. Falei para vocês que os currículos de quem me mandou, inclusive era um recado que eu queria dar e eu esqueci. Quem me mandou currículo para aquela vaga que eu falei que abriu na minha empresa, o meu chefe falou que essas vagas vão acontecer, vai ser remunerado, igual eu falei, só que a gente não vai conseguir contratar estagiário agora durante a pandemia, porque a gente tentou fazer uma logística de ensinar sem ser pessoalmente. O padrão de lá é muito complicado, assim, os layers, igual vocês viram aqui, essas coisas aqui, ó, os layers, eles têm nomes, não dá para eu mostrar aqui para vocês. A barrinha sumiu. Ah, tá no 3D. Mas isso aqui tudo, tá vendo? Padrão das pranchas, esses padrões é muito difícil de ensinar
a distância em pouco tempo, né? Se tivesse tempo igual a aula que a gente tem, seria tranquilo. Mas a gente precisa de um cara para começar em uma semana e não tem tempo para ensinar muito, assim. E o estagiário, é isso que o estagiário é, né? Ele entra na empresa, nós contratamos tendo total consciência de que a gente vai ensinar essa pessoa para ela virar parte da equipe. Então, na pandemia, assim, ele falou que não vai conseguir por causa dessa dificuldade de ensinar, mas para quem me mandou currículo, os currículos já estão com ele, e ele falou que assim que tiver a liberação de BH, né, para tudo voltar a funcionar normal, a gente sair do home office, ou parece que vai ter um pouco de home office, mas, tipo, tudo voltar ao normal, aí ele vai contratar os estagiários, mas para quem me mandou, os currículos já estão lá, beleza? Acho que foram 3 pessoas só, os 3 currículos estão lá. E eu até conversei com vocês aí pessoalmente. E, beleza? Beleza? Beleza. Conversa, cara. Eu não tô aguentando vocês a conversar comigo. Eu vou dar 0,25 pontos cada aula. Se a pessoa não conversar, ela perde 0,25. Aí no final dá os 15 pontos de trabalho. Então, deixar o áudio ligado. É bom. Vou querer. Pode deixar ligado. Então, é aí que eu estava falando dessas vagas de mercado de trabalho. Então, por exemplo, para entrar na minha empresa, a coisa que eu falei para vocês é que tem que ter pelo menos uma noção de AutoCAD. Para trabalhar com orçamento de obra, tem que ter uma noção de MS Project, para trabalhar com cronograma físico-financeiro. Para você trabalhar lá no bruto, lá de fiscalização de obra, você tem que ter uma noção das normas da qualidade. Então, tipo assim, eu sempre fico falando para vocês que o dia que você pensar aí, cara, eu quero ser engenheiro orçamentista, que a gente fala, ou técnico orçamentista, eu vou aprender um MS Project, que aí você já começa a pensar nisso, certo? Já tentem pensar o que vocês... Por isso que eu estou mostrando todos os caminhos aí que é muito importante a gente escolher, porque aí você foca. Quando você não foca numa coisa, você não consegue concluir. Então, foca no que você quer ser e vai aprender. Tem AutoCAD, tem muita coisa para aprender. Tem o BIM, para quem é voltado para arquitetura aí, como o Geliel, né? Geliel, nosso arquitetinho. Né, Geliel? Se Deus quiser. Então, já olha muito Revit. Eu falei para você, Revit. Procura aprender o Revit, que não existe escritório de arquitetura sem Revit mais. Só de engenharia. De engenharia, AutoCAD, de arquitetura é Revit, vamos dizer assim. Então, aí, quem quer ser projetista, já procura um AutoCAD. Quem quer trabalhar com cronograma de obra, orçamento, essa parte de organização, já procura um MS Project. Aprendam na internet, de graça. Pode me pedir conselho aí de coisa para indicar. Eu acho que até indiquei, alguém me perguntou uma vez, acho que foi o Davidson, me perguntou sobre um curso, eu falei para ele. Então, já vão procurando aí de graça mesmo, eu sei como que é, vai de graça, vai no YouTube e aprende que vai dar certo. Mas não deixem de aprender. Apesar do titulação técnico ser exigida no cargo, ela sempre vem com alguma coisa. Técnico com AutoCAD, técnico com MS Project. Vocês podem olhar, todas as vagas são assim. Beleza? Beleza. Então, beleza. E cronograma, e ele falou as vantagens, e é isso aí. Alguém tem alguma dúvida sobre canteiro? Esse trabalho ficou muito bom. Eu só complementei mesmo esse, porque o trabalho de vocês ficou muito bom. Apesar dos textos, que eu espero não ver mais muitos textos assim, ficou bem completo. Parabenizar vocês de novo aí pelo trabalho. Complementei com as coisas legais aqui, que eu acho que são legais, né, para vocês saberem. Beleza? Só aproveitar que nós já entramos no assunto, entrem no site do IETEC. O IETEC é uma instituição das mais conceituadas de Uberlândia no ramo tecnológico. Para quem não sabe, nós somos do ramo tecnológico, que é a construção civil é do ramo tecnológico. E o IETEC é um dos mais reconhecidos aqui de BH, porque ele é
totalmente voltado para o tecnológico. Tudo lá é muito caro, tá vendo? É pós-graduação, não tem graduação, nem técnico, é só pós para frente, e eles têm cursos online. E aqui tem, o que está escrito aqui? Cursos gratuitos. Cursos gratuitos. Então, quando você entra aqui, isso tudo é gratuito, tudo isso, ó. Então, tem contabilidade, tem de vários, aí tem aqui, ó, planejamento, a engenharia do projeto industrial, orçamentação eletromecânica, isso aqui é o que eu trabalho, eu inclusive estou fazendo esse aqui. O que é? Você saber fazer orçamentos de elétrica e mecânica. Mecânica, para quem às vezes, eu ficava muito perdida, mecânica é suportes, que é isso aqui, ó. Então, por exemplo, isso aqui é uma calha de eletroduto. Isso aqui, em amarelo, é um suporte. E aí tem aqui todos os materiais que são esses aqui, ó. Parafuso, arruela, porca, cantoneira, e a gente faz o detalhe. Então, isso que é mecânica, é mecânica dos fluidos, que é tubulação, ela entra na parte mecânica também, apesar de a gente acha que não, mas é. Tudo de hidráulica entra em mecânica. Então, o engenheiro mecânico, ele é especialista, né, assim, ele estuda muito essa parte de hidráulica. E essa parte de suportes. Então, orçamentação de eletromecânica, ó, redução de custos empresariais, a importância da gestão efetiva da capacidade, cronoanálise industrial, liderança em gestão de projetos, mineração, ó, gerenciamento de projetos. Então, aqui tem vários cursos, não tem nenhum curso específico, igual eu tô falando para vocês, de AutoCAD, de MS Project, porque esses geralmente ou são pagos ou você aprende no YouTube. Mas aqui tem vários, aqui, e vai mudando, viu? Depois troca isso aqui e vão tendo outros. Tem vários cursos que, a grande maioria que é 8 horas, é 8, 12 horas só. É um curso curto. Você tem um mês para fazer e é só 8 horas de curso, eu acho. 8, 12, por aí. O que eu estou fazendo é 8, por isso que eu estou falando. Mas são cursos que emitem certificado do IETEC e que já vai agregar no seu currículo. Então, você vai ter lá a sua patente, né? Porque o técnico engenheiro e especialista é patente. Isso aí é tipo assim, você não entra se você não tiver. Vocês sabem como que é, estudo. Por isso que são 2 anos de técnico, 1 ano e meio de técnico, 5 anos de engenharia, para você virar titular daquele título. Mas os cursos são muito importantes. Esse curso, ele já vem com um certificado do IETEC, quando você termina. Então, são certificados aí gratuitos para vocês, ó, já incrementar o currículo de vocês. Beleza? Beleza. IETEC. Aí aqui tem como você filtrar, ó, engenharia, aí ele já mostra só. Bora, galera. Falhou, galera, só porque eu queria mostrar. Mas ele filtra. Uma pós-graduação aqui no IETEC, para vocês terem noção, é R$1.000 por mês. Tipo, na PUC, é R$400. De tanto que aqui é conceituado. A PUC é R$400, no IETEC é 1.000 conto por mês. Então, tipo, é um lugar bem conceituado, vale a pena ter uns certificados aí, principalmente, aí, ó, cursos online e gratuitos para vocês. Beleza? Beleza. Beleza, então. É isso aí. Aí amanhã a gente continua aí nossa matéria normal. Beleza? Boa noite para vocês. E se alguém quiser alguma dica de curso online gratuito, alguma coisa, pode me chamar aí que eu estou disponível. Beleza. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e até a próxima. Até, boa noite. Até. Boa noite. Boa noite.